Om Shanti, saudações de paz para todos vocês. Estou para falar sobre descomplicando a vida. Chegando ao final do ano, claro que todos nós queremos estar com vidas melhores no ano que vem. E isso inclui simplificar a nossa percepção, simplificar os nossos relacionamentos, simplificar, enfim, nossa interação com as nossas vidas. Mas não é tão fácil assim, porque se olharmos para o passado, tem tantos altos e baixos, e tem muitos acertos e erros. Enfim, nós acabamos nos perdendo nas nossas próprias histórias, de certa maneira, e ficamos absortos. E uma coisa que eu tenho percebido é que somos programados para ser mais simples. Não somos programados para ser complicados nem complexos. Mas enfim, eu vou entrar nos detalhes ao decorrer. Se antes de começar na explicação sobre o tema, vamos fazer uma meditação inicial. Sente-se confortavelmente. Tem que ficar com as costas rígidas, mantenha o seu olhar entreaberto e torne-se consciente do momento presente, que está acontecendo à sua volta. Procure identificar todos os sons, todas as formas e cores, as diversas sensações, inclusive sua própria respiração. Procure estar, portanto, presente no momento, com seus sentidos físicos todos funcionando e apreciar esse milagre de estar vivo. Segunda etapa. Permita que sua mente se sente no centro de tudo. Não apenas dos 360 graus à sua volta, mas no centro de sua vida. Há pessoas, conexões, relacionamentos, todos que dependem de você. E se você se torna estável, isso tem um efeito positivo em tudo que está conectado contigo. Aí perceba tudo isso, mas sem pensar muito, sem julgar nada. Permaneça nesse estado de não julgamento, sem tentar inclusive controlar o que você está pensando. Então, torne-se um observador desapegado de seus próprios pensamentos, não apenas dessa cena à sua volta, mas dos pensamentos. E novamente, sem julgar ou tentar controlar os pensamentos. Basta permitir que eles aconteçam. Aí você percebe que você que está criando, seu estado está criando esse fluxo de pensamentos. Então permaneça nesse estado centrado, estável, tranquilo, por mais alguns instantes. Não importa a complicação que está à sua volta, você está no mesmo centro, sem mover-se, tranquilo e estável. Aí voltamos. Aqui você vê um bebê, né? O que ele está pensando? Certamente ele não está pensando sobre a reunião que vai ter 10 horas no dia seguinte, o que ele vai jantar à noite, aquele programa que ele armou para o fim de semana. Nada disso. Ele está simplesmente desfrutando o momento. Eu acho que ele nem está pensando em chegar lá em cima, o que significa isso. Ele está sentindo cada degrau e está desfrutando o uso do seu corpo. Dizem que os únicos seres humanos 100% presentes são bebês, pois 30 anos mais tarde, olha o que está acontecendo na cabeça.
E de onde veio tudo isso? Nós permitimos que esse estado de complicação interna, de confusão, se criou, porque perdemos, de certa maneira, controle e também esquecemos como funciona o processo. Esquecemos quem somos, não sabemos o que fazemos e não sabemos para onde vamos. Mais ou menos. Alguns mais, outros menos. Mas controlar uma coisa que já tem uma proliferação, uma exuberância de criação como uma selva, porque a terra fértil da criação de pensamentos inúteis existe. Esse desconhecimento, essa falta de controle e não saber o processo de onde vêm os pensamentos. Então vamos ver o que fazer com isso. E quando entramos em contato com outros seres humanos, olha a confusão, minha confusão multiplica a confusão do outro, que multiplica a confusão de uma terceira pessoa. E aí, por isso que muitas vezes a gente não consegue conversar ou fazer o outro entender o que estamos dizendo. Porque temos uma concorrência desleal, que é a confusão que existe na cabeça do outro. Assim, falamos e a pessoa entende outra coisa, lembra outra coisa, passa para frente uma terceira coisa, enfim. Nós multiplicamos a confusão uns dos outros. E, obviamente, nós temos de entender como começa tudo isso. Aí você vê esse prato de espaguete. O prato é diferente do espaguete. Espaguete, você pode dizer que realmente é um negócio complicado. Não dá para desenrolar com sucesso. Especialmente aquele cabelo de anjo, né, aquele tipo de espaguete vermicelli. Então, difícil desenrolar. Mas a mente é o prato. A mente não é o espaguete. Então, nós temos de deixar de culpar a mente por seu conteúdo. É a qualidade dos pensamentos que cria nossos problemas, não o processo de pensar em si. E quando eu começo a retomar esse domínio, eu sou uma mente clara e limpa. Eu sou um ser espiritual. Minha natureza básica é a paz, é o amor, é a pureza. Ou seja, eu sou a base desse prato. E não sou, digamos, o que entra no prato. Mas, obviamente, é o estado do prato que atrai. Mas eu tenho que, primeiramente, entender que eu não sou meu conjunto de pensamentos. Eu adquiri essa capacidade de pensar desse jeito. Mas eu não sou a minha criação. Eu sou o Criador. Se eu criei esse estado, se eu criei esse espaguete, eu posso criar outro prato, outra receita. Não tem que ser sempre a mesma coisa. Então é importante saber onde começar. Como falei antes, somos programados a ser simples. Entendemos quando a causa é igual ao efeito. Por exemplo, se você tem uma receita, aí você faz a bolacha, você faz o biscoito. Óbvio que tem gente que não consegue nem com receita simples fazer a receita, mas a maioria consegue. Nós entendemos, tal coisa leva a tal outra coisa. E algumas situações são mais complicadas, é quando há várias causas levando um único efeito. Por exemplo, caiu esse avião. Quantas causas? Causas meteorológicas, causas humanas, causas mecânicas do próprio avião, a idade do avião, as orientações, a capacidade dos pilotos
vários fatores e levam meses para entender quando há muitas causas com efeito. Quando as coisas são complexas, por exemplo, aqui você vê essa coisa coloridinha, é um mapa da internet, e onde está mais vermelho são os Estados Unidos, onde a maior parte da rede da internet do mundo se concentra. Então a complexidade é quando tem muitas causas e muitos efeitos. Por exemplo, usei essa de espaguete. Aí você tem, por exemplo, restaurantes italianos, restaurantes alemães, restaurantes japoneses, restaurantes brasileiros. E aí você tenta entender todas as receitas de todos os restaurantes no mesmo dia. É muito complexo. E nesse caso de como funciona a internet desse jeito, pouca gente realmente entende. Por isso que tanto para coisas complicadas, em situações profissionais, temos que chamar os consultores. Agora, para situações complexas, temos que chamar os experts mesmo. E quando as coisas são caóticas, significa que a causa não parece ter nada a ver com o efeito. E muitas coisas ao mesmo tempo. E aí vivemos nesse mundo caótico hoje, onde as coisas são dinâmicas, complexas, imprevisíveis, perdem energia com o tempo e se auto-organizam de certa maneira. E se eu quero viver uma vida melhor, mais descomplicada, eu tenho que aprender a lidar com o caos. Por exemplo, naquele tsunami lá no Brasil, de repente, que é essa frase do caos, de repente acontece tal coisa, de repente alguém morre, de repente alguém perde o emprego, de repente o governo muda, de repente aparece uma nova lei. Então nós perdemos de vista causas. Essa gente está correndo do tsunami, esse aqui é aquele que aconteceu na costa nordeste do Japão. Pouco tempo antes estavam fazendo suas coisas de casa, de escritório. De repente aparece uma onda e certamente alguns nessa mesma foto, até mesmo o fotógrafo talvez, eles não iam sobreviver. Poucos segundos depois foram levados. E você tem uma situação histórica como essa que aconteceu naquela praça na China, quando um único homem para o exército chinês, que sabemos uma autopotência. Então não parece lógico, o caos não parece lógico. Mas é parte de um jogo muito grande e nós temos de entender algumas lições para poder lidar melhor com ele. Pois descomplicar, em essência, significa que eu tenho que aprender a traduzir os significados das coisas. E aí, se eu tenho uma percepção simples, que é naturalmente, nós tentamos nos armar assim, eu sou resolvedor de problemas, então aparece uma situação, qual que é o problema? O que eu tenho que fazer? E procuramos as causas e seus efeitos de uma forma simples, né? Então, aí buscamos, porque eu comi tal coisa que eu fiquei com isso. Essa percepção leva a um entendimento sintomática e não das verdadeiras causas das coisas, porque quase tudo na vida hoje tem várias causas. Mas a gente tenta resolver os problemas entendendo também essas várias causas. Vamos atrás. Quando eu tenho que ir além e perceber as coisas de outro nível.
Eu vi uma história de uma baleia que ficou presa naquela baía de São Francisco e estava tentando nadar rio acima e ficou encalhada em algum lugar. E aí comoveu um pouco o país. E a baleia, obviamente, não sabia de nada, mas alguém pensou, vamos tocar os sons, né, de outras baleias. E aí, do outro lado, em direção ao oceano. Então começaram a tocar esses sons com alto-falantes e a baleia virou e começou a nadar com muita alegria e de volta para o oceano e criou-se um transtorno naquela ponte Golden Gate em São Francisco, porque todo mundo parou para olhar a baleia voltando ao oceano. Então a baleia está lá tentando entender o que está acontecendo com pouca percepção. Agora aquele pessoal lá de cima daquela ponte que é bem alta, mesmo os helicópteros, os jornais que estavam lá acompanhando, poderiam ver tudo. Ele estava encalhado aqui, o oceano estava aqui desse lado, ele só tinha que fazer isso, fazer aquilo. Apreciar essa visão um pouco mais ampla, mais global, a gente deixa de resolver problemas e em um relance praticamente compreendemos significados, compreendemos que sim, essas diversas causas levam a esses diversos efeitos, que é a complexidade. E finalmente entendemos esse, né, que é o que, o de repente, na verdade, como nada é casual, nada é por acaso, não pode haver um efeito sem causa. Só que as situações caóticas têm uma ordem de produção um pouco mais além da nossa percepção simplista. E aí, eu preciso aprender a lidar com a complexidade. É que você vê viadutos na China, uma cidade lá, meu Deus, se você pega a saída errada, você demora 1 hora para encontrar onde você está. Certamente nem o Waze vai funcionar com essa confusão. Mas há algumas lições básicas que podem me ajudar a encontrar o olho do furacão, ou seja, aquele espaço onde os ventos são menos fortes, onde eu posso ensaiar ser protagonista e não a vítima que é de sempre. Então vamos ver essas lições e a gente vai parar para considerar cada uma. Muito tem sido dito ultimamente sobre a relação entre a consciência e a realidade. E se nós, a essência daquilo que acontece nas nossas vidas nasce na nossa consciência. E a realidade se forma a partir disso. Eu penso, eu decido, eu faço, eu crio, ou eu desfaço, eu despisto, eu vou para o outro lado. Eu que estou movendo aquilo que está à minha volta. Eu que decidi casar, eu que decidi estudar tal coisa, eu decidi aceitar tal trabalho. E como isso tem sido durante um longo período de tempo, nós não vemos as causas que vêm de vidas anteriores, por exemplo, mas sempre a minha estado de consciência, passado e presente, estão contribuindo para a realidade que estou vivendo hoje. Então, se você quer se conhecer, dá uma olhada à sua volta. A condição dos seus relacionamentos. O tipo de trabalho que você tem. O quanto, como é a sua prosperidade. Quanto você está ganhando, por exemplo. O quanto você anda bem em harmonia com as pessoas à sua volta. Tudo isso tem a ver com o estado da consciência. E aí, como uma coisa que é uma equação, a consciência leva a realidade
e a realidade volta a afetar o estado de consciência. Isso acontece no estado individual, mas também acontece, por exemplo, na formação de uma cidade. E aí você tem não apenas a história, o efeito atual de todo mundo que vive numa cidade como São Paulo, aqui nessa foto, mas você tem os pensamentos, sentimentos, ideias daqueles que planejaram a cidade, os sistemas da cidade, as leis da cidade. Então, uma cidade é a criação de uma coletividade de consciências. É a sua manutenção do jeito que está, como anda, se tranca, se trava, que se vai, se flui. Tudo isso também é um efeito das consciências presentes nas cidades. Então, é um exemplo claro, e se eu olho a minha vida, vamos simplificar um pouco, e se eu quero mudar uma coisa, o Einstein disse que se você quer mudar um sistema, você tem que mudar a mentalidade que criou, que está por trás do sistema. Ou seja, você tem as mesmas pessoas pensando do mesmo jeito sobre as mesmas coisas, querem uma novidade, não vão conseguir. Você vê isso na política, claramente são os mesmos que pensam do mesmo jeito e tentam fazer coisas diferentes. Outra frase de Einstein: a insanidade é querer continuar fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes. E como isso se traduz para mim como indivíduo? Eu tenho que perguntar, ok, vamos fazer essa reflexão todos juntos. Eu estou diante da minha vida, eu vejo as coisas, meu trabalho, minha família, minha situação, minha saúde. E aí eu pergunto, qual é a principal mudança na minha forma de pensar que terá a maior influência na minha vida? E que eu posso, quais são as poucas coisas que fariam a diferença? Que mudancinha que eu posso fazer na minha forma de pensar? Que a vida está mostrando uma placa para mim, indivíduo, você precisa ser assim assado. O que a minha vida está me dizendo? Qual a principal mudança que eu preciso fazer? Vamos pensar sobre isso. Escrevam no papel a sua resposta. Eu vou dar um tempo só para pensar. E principalmente eu preciso entender a relação entre minha consciência e a realidade. Se eu mudar a minha forma de olhar, minha forma de apreciar, minha forma de falar, claro que tudo pode melhorar. Tudo. Com as mesmas pessoas, as mesmas situações, mesmo trabalho, mas minha relação no centro de tudo é melhor. Segunda lição tem a ver com a interconectividade, com aquele mapa que eu mostrei antes. Que isso foi, digamos, um pouco no comecinho dessa história de redes sociais, quando as pessoas mandavam mais SMS para contatar entre si, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, essas coisas. Mas o Microsoft fez um estudo de 30 bilhões de mensagens instantâneas entre 250 milhões de pessoas em 2006, ou seja, 13 anos atrás. E provaram uma coisa que, na verdade, é a base do funcionamento de Facebook, por exemplo, que a distância entre uma pessoa e qualquer outra pessoa, no máximo, é 6,6 graus. Ou seja, entre eu e entre eu e um camponês no Planalto boliviano, seriam 6
2,6 pessoas. Eu conheço alguém que conhece 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 esse camponês. Alguém aí que está assistindo conhece o Papa diretamente? Não. Mas você conhece um padre, que conhece um bispo, que conhece um arcebispo, que conhece o cardeal, que conhece o Papa. Então, nós estamos muito próximos uns dos outros, muito enrolados junto nessa história. Por isso que nessa rede, quando eu mexo todo. Se eu me estabilizar, eu estabilizo, pelo menos eu agrego esse fator de estabilidade nessa porcentagem. Por isso que essa frase, quando eu mudo, meu mundo muda, tem muito valor. Mas enfim, a conexão não é superficial. A conexão nossa é pela história, pelo fato de que somos seres espirituais passando pelo mesmo processo, pelo fato de que somos filhos de Deus, temos tido uma história em comum muito especial. E óbvio que é por isso que há conexões, mas não são superficiais. Por exemplo, você tem aqui uma foto de Havaí, obviamente photoshopeado, né? Que é mais um desenho que uma foto. E você vê o arquipélago chamado Havaí. E você pensa, bom, são ilhas bonitas, eu mesmo já estive lá. São muito lindas essas ilhas, mas não são ilhas. As ilhas são picos de montanhas no mar. Então, por debaixo de tudo, todas as continentes também estão conectados. É a mesma massa de terra. E alguns picos grandes e planaltos grandes são continentes. E outros são piquinhos no meio do mar, de serras no mar, que agora chamamos ilhas. E se eu ignoro aquilo que está tudo conectado por baixo, é a mesma coisa entre nós, seres humanos, tem uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa do outro lado, que parecem diferentes, mas se você vai lá no fundo, você encontra que eles têm em comum. Então essas coisas são muito especiais. E aí se pararmos para refletir, pense sobre algum desafio atual na sua vida. Escreva com um papelzinho quais são as conexões mais profundas que você precisa perceber, que você precisa levar em conta. O que está dando essa situação, por exemplo, um conflito? O que está por baixo disso? É uma falta de satisfação? É uma coisa kármica de outras vidas? É uma coisa, a dificuldade em se comunicar? É uma dificuldade em aceitação? Quais são as causas mais profundas do desafio que está acontecendo? Então escreva alguns dessas causas. Você ajuda, que você pode ser que não resolva o desafio diretamente, mas se você trabalha na lista de causas profundas, certamente você vai caminhar em direção a uma solução, uma descomplicação. A terceira lição é um pouco difícil para a gente compreender, especialmente aqueles de nós que somos muito organizadinhos, perfeccionistas, de entender que nada é organizável perfeitamente. A gente não pode organizar ninguém e nada. Porque tudo tem esse processo inato de auto-organização. O que podemos é criar parâmetros dentro dos quais as coisas se organizam melhor ou pior.
Mas eu organizar algo, eu organizo um evento, por exemplo, e quero que 300 pessoas apareçam, que cada um senta no seu lugar exato, que chegue numa ordem tal, e que tudo começa com exatamente no horário e as pessoas dentro do evento se mantêm dentro do seu horário, falam exatamente seus 5 minutos, seus 10 minutos. É esperar muito. E a gente fica maluco esperando que as coisas sejam assim. Então não temos que organizar outros, não temos que controlar outros, temos que criar sistemas dentro dos quais as coisas se controlam, se organizam melhor. É uma lição grande para descomplicar as coisas. Por exemplo, a natureza se organiza de forma muito elegante, como se vê nesse pomponzinho de dente de leão. É maravilha, olha a simetria. Esse negócio estava embutido na semente. E aí, de uma forma maravilhosa, saiu e criou essa beleza. Se você olha, por exemplo, uma rosa, é maravilhosa a formação dos pétalos. E o ser humano, você olha cada célula do corpo, é uma fábrica que vai funcionando. A maioria das funções do corpo são automáticas, portanto se organizam, mas nós é que mantemos a hegemonia de criar condições dentro das quais nossas células se mantêm saudáveis, ou não. E uma vez eu fui para essa cidade, que vocês vão ver a segunda. A cidade é Hanoi. Eu estava lá, eu não tirei esse vídeo, eu peguei na internet, mas eu, sinceramente, eu saí para caminhar do hotel, para eu atravessar a rua, eu tinha que entrar nesse fluxo, porque nem semáforo tem. Aliás, se colocasse um semáforo, criaria caos. Então você vê o fluxo se mantém, se auto-organiza de uma forma linda. E, portanto, o que eu posso fazer para que minha vida, mesmo com situações complexas, possa fluir em harmonia? E entender que realmente não organizamos nada, só influenciamos a maneira. Por exemplo, o que uma árvore, uma planta precisa para crescer? Precisa de luz, precisa de água, precisa de espaço, precisa de ar, precisa de solo bom. E aí cresce naturalmente. Que os nossos filhos, ou aquelas que são os nossos colaboradores no trabalho, que precisam? São plantinhas também. E se sou responsável, obrigando que a minha responsabilidade, aqueles pelos quais sou responsável, se mantém de acordo com a minha vontade, eu vou complicar muito as coisas para mim e para as crianças ou para os meus colaboradores. Agora, se eu estou criando um ambiente saudável de crescimento natural, ou seja, estou dando a luz do conhecimento, estou dando essa água de carinho, de amor, de cuidado, estou fornecendo ar, ao oxigênio, de valores, eu estou dando espaço para crescer, estou, enfim, com o tempo de paciência para esperar que cresçam, eles vão crescer. Eu não posso ficar na frente das plantinhas gritando, cresçam, cresçam. Mas se eu fornecer esses aspectos de ambiente saudável, vão crescer. E se não cresce mesmo depois de eu
ter dado essa oportunidade, ter ajudado a criar essa atmosfera, não é meu problema, já é um problema da própria semente. Mas minha responsabilidade não é controlar, mas gerar um ambiente onde o controle é natural. Tem alguma mudança que você precisa fazer nesse aspecto? Reflitam sobre isso. A quarta lição é mais, digamos, óbvio, porque faz parte de tudo. Tudo que nasce, cresce, amadurece, definha, morre, tudo. Entre uma galáxia e uma célula, entre uma... E tudo que existe entre célula e galáxia, tudo. Corpos, civilizações inteiras, sistemas solares, tudo passa por um processo. Com o uso de tempo, com o tempo e uso, a energia se perde. Se não, você tem que encontrar como repor. Observe. Pelo menos são os mesmos olhos. Então, esse vídeo chama-se 80 anos e 80 segundos. E é mais ou menos assim que nós vivemos isso com os nossos próprios corpos, mas em termos de processos de ciclo menor, dá para fazer alguma coisa? Dá para entender quando é que eu tenho que agir? Sim. Então, se temos, usando essas curvas sigmoidais, né, que curva S melhor, você vê que tudo nasce, cresce, amadurece, depois começa a definhar e morrer. Uma fase A podemos chamar de nascimento e crescimento. Depois você vê uma fase no meio, quando você tem dois fenômenos. O processo anterior está chegando ao seu máximo e ameaçando definhar e ir para a morte. E aí você vê um segundo processo ao mesmo tempo que percebe que aquilo não está funcionando, e aí um novo ciclo de vida nasce, que é a fase B. A fase D é a depressão, a morte, a negação daquilo que é natural. E a fase C é esse período no meio, quando o novo está nascendo, mas não nasceu bem ainda. E o velho está morrendo, mas não reconhece que está morrendo. E, portanto, você tem um período de caos, de confusão, de mudança típica. Então, onde você está? Fase A significa que tudo está indo bem. Então, você está indo, o seu barco está indo a vapor, não tem grandes obstáculos no horizonte, é uma fase A. Uma fase B é um novo ciclo, recém você terminou um ciclo anterior, você divorciou, você mudou de carreira, algo assim, uma ruptura com o passado, e agora você está ensaiando seus novos passos, e você está com esse ânimo de que sim, você está indo num novo caminho. Ou você está numa fase C, quando você está confuso, você está em caos, você não sabe exatamente, você tem muitas dúvidas. Ou você já passou por D, quando é uma fase depressiva de negação. Qual? Onde você está?
Não vou perguntar se você está na fase D, porque seu principal característica é negar, você não vai responder, mas onde você está? E é importante essa identificação, porque se você está numa fase A, as escolhas e decisões que você toma são confirmações. Se você está numa fase B, suas escolhas e decisões são consolidações de escolhas e decisões recém-tomadas. Se você está numa fase C, suas escolhas e decisões são urgentes, pois se não as tomarem, se você não as tomar, você vai para a fase D. Então pense sobre isso, onde você está. E quais são as escolhas e decisões importantes que você tem que fazer nesse momento. Para gerar mais entusiasmo na sua vida. O que você precisa fazer? Então, dá um tempinho para isso. Em essência, o que tem que fazer? Para recomeçar ou descomplicar a vida. Nossa vida tem esses pedaços de quebra-cabeça que temos que lidar de uma forma sensata. Geralmente nós lidamos com esses pedacinhos, família, trabalho, amigos, estudo, os diferentes aspectos da vida, compras, supermercado, médico, etc. Lidamos de uma forma um pouco desordenada. Porque nós esquecemos quem somos no centro das nossas vidas. Se eu me restabeleço nessa consciência que eu sou esse ser espiritual, estou no centro da minha vida, eu obviamente posso entender melhor cada pedaço, interagir de uma forma mais simples. Ou seja, eu estou nesse estado interno, consolidado, tranquilo, entendo que sou esse ser espiritual, esse filho de Deus na terra. Eu estou com a família. O que eu tenho que fazer? Faço, depois eu volto. Agora eu estou no trabalho. Faço, tenho que fazer e volto. Agora com os amigos. Faço o que tenho que fazer e volto. Esse tipo de movimento é muito mais suave que o anterior. Pois se no anterior você vê, nem a gente tem a consciência do eu que eu sou, desse ser espiritual que eu sou no meio de tudo. Então a simplificação da vida começa por aí. E aí tem uma história muito linda aqui. Esse pontinho sou eu. Eu não sou uma forma, como alma, eu não sou uma forma de fantasma com o mesmo formato que o corpo, meio sutil, não. Eu sou um ponto de energia consciente. Antes de tudo, antes inclusive de vir aqui nesse mundo físico, eu sou esse pontinho de energia consciente. E venho acompanhado esse ser, essa essência que eu sou, por uma mente. Que o primeiro efeito, a primeira manifestação dessa energia consciente é a mente. E aí depois tem a segunda, que é o intelecto, que são as redes da mente. A mente funciona, se expressa, e o intelecto tenta organizar essa expressão. E aí começa a semente dos primeiros conflitos, porque às vezes o que eu quero expressar não é entendido, não é aceito pelo controlador, que é o intelecto. E nessa interação mente-intelecto, temos o terceiro aspecto, que é a personalidade, o nosso caráter, que se forma. Tudo bem, eu tenho meu conjunto de características de personalidade
Mas como há muitos pensamentos, palavras e ações, as facetas da personalidade também são complicadas. E quando encontramos com outras pessoas, o conjunto de personalidade é diferente. Quando encontramos alguma coisa em comum com outro, ai, que pessoa interessante, eu vou falar com ela. Ah, como me sinto bem com essa pessoa à minha volta. Agora, quando não encontramos nada em comum, aliás, posições até contrárias, a tentativa de interagir, isso chamamos conflito. Essa tentativa. E quando encontramos muita coisa em comum, muita afinidade, pode dar outro tipo de que chamamos apego. Aí estamos acoplados com outro indivíduo. E aí fica complicado, que eu não posso controlar outro. Não posso, inclusive eu tenho que entender que eu tenho dentro de mim para me preencher. Eu não posso usar outra alma para dar para mim aquilo que eu não consigo dar para mim mesmo. Por isso que muitos relacionamentos levam às frustrações. E raras vezes eu tenho um contato com alguém assim, de alma para alma. E aí a meditação começa nessa reflexão. E aí vamos terminar com uma meditação. Aqui sou eu, né, em toda a minha glória, digamos, meu conjunto de aspectos de personalidade, meu intelecto que funciona assim o assado, minha mente que funciona assim assado. Esses são meus, digamos, meus ministros principais da operação da minha vida aqui no mundo. E aí eu consigo me entender, peraí, todos os aspectos da personalidade adquiridos aqui na minha passagem pelas vidas aqui na Terra não são originais. Eu tenho qualidades originais. Nem o intelecto no seu estado atual é como era meu intelecto no início. É um intelecto adquirido do jeito que está. E a mente tão cheia de confusões. Como eu falei, o prato de espaguete. Eu sou o prato. Eu não sou o espaguete. Eu sou esse ser de luz. Eu sou esse ponto de energia consciente. Esse ponto de paz, esse ponto de amor, esse ponto de contentamento, de pureza, ponto verdadeiro. E o primeiro passo na meditação é me tornar consciente disso. Eu sou esse ser de luz. O segundo passo é mais importante ainda, porque é através da lembrança, e se queremos traduzir a palavra meditação por uma palavra melhor, é a lembrança. Eu me lembro da minha conexão com Deus, que é um ser de luz como eu, mais, obviamente, bem mais estável, bem mais luminoso que eu, mas simplesmente ao me conectar com a fonte, eu começo a experimentar as mesmas qualidades, mesmo estado natural, mesmo estado puro, e começo a adquirir qualidades parecidas. Então permanecemos nessa conexão linda por mais alguns instantes e pouco a pouco vamos voltando para a realidade. Como disse no começo do vídeo, que esse vídeo era mais uma questão de passar para vocês uma mensagem, e como não é ao vivo, não vai poder
fazer as perguntas e respostas, mas vocês podem mandar para mim alguma pergunta e eu vou tentar responder por e-mail para o nosso site. Muito obrigado e saudações de paz. Om Shanti.